Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Caneco com vocês aqui de novo. Então, mais um videozinho para esse meu canal aí que está iniciando, né, faz pouco tempo. Quero agradecê-los, né, agradecê-las pela oportunidade de prestigiarem o material, de destinarem alguns minutos do tempo de vocês para isso. E certamente isso motiva muito mais para a gente dar continuidade ao trabalho, né? Então, hoje, pessoal, trouxe para vocês um assunto um tanto quanto polêmico, né? Que vem sendo muito utilizado em várias bases de treinamento e que hoje, principalmente, veio do LPO para cá, mas vem sendo muito utilizado em outros esportes de força. Mas existem uma série de vieses de controvérsias na hora da gente utilizar esse padrão de avaliação, né? Principalmente quando a gente fala em treinamento de força, que é o RPE ou a sensação subjetiva de esforço, né? O RPE ou a sensação subjetiva de esforço, né? Mesma coisa. Então, assim, pessoal, toda vez que a gente for utilizar a sensação subjetiva de esforço ou RPE, a gente tem que ter em mente algumas coisas, tá? Então, é preciso entender que não é todo mundo que tem consciência corporal suficiente para isso. E consciência corporal é algo que vai se atingindo com demanda técnica, e a demanda técnica ela vai se atingindo com um padrão específico de gesto motor, cujo qual é repetido insistentemente várias vezes, para que a gente consiga adquirir e buscar automação motora. Quando a gente busca automação motora, a gente fala de consciência corporal, não tem como a gente desligar uma da outra. Nesse sentido, a gente tem algumas estruturas do nosso cérebro que vão fazer parte dessa junção, dessa conjunção entre consciência corporal e automação motora. A automação motora, existe uma pequena diferença entre elas. A consciência corporal é a forma como a gente entende o movimento, sente o movimento, que é o RPE, uma sensação subjetiva de esforço, que vai estar ligada também aos percentuais de carga, e ao esforço máximo. Mas para isso a gente precisa ter automação motora e a própria consciência corporal para ter exatidão na hora de precisar esses percentuais dentro dessa sensação subjetiva de esforço que a gente tem na hora que a gente vai fazer um determinado movimento ou um determinado gesto, seja ele de um lift principal, agacho, supino, terra, um hack squat, leg press, uma elevação lateral, enfim, até na musculação de uma forma geral, né? Por isso que é muito importante a gente tratar desse assunto. Então, quando a gente fala da automação motora junto com a consciência corporal e desenvolvimento técnico, a gente tem que entender que o treinamento de força ele é uma condição neuromotora, né? Então, força nada mais é do que massa por aceleração, e a nossa capacidade de recrutamento de unidades motoras para propagar uma contração muscular, ela se dá por essa eficiência na hora que a gente vai fazer uma força, para vencer uma determinada resistência. Então, às vezes é um pouco redundante, mas é que não tem como explicar de outra forma, né? Então, força é massa por aceleração, né? E quando a gente fala de capacidade neuromotora, né, a gente fala de melhor e mais eficiente recrutamento de unidades motoras para vencer uma resistência em específico, tá? E aí a gente tem vários tipos de produção de força absoluta, força relativa, resistência de força, enfim. Depende muito da literatura que vocês vão utilizar e o esporte cujo qual vocês vão abranger. As estruturas cerebrais que vão estar relacionadas com isso, cerebelo, córtex pré-frontal, córtex motor, engrama motor, enfim, estruturas, né, estruturas específicas do nosso cérebro que vão estar ligadas diretamente com essa produção de gesto motor. Então, se a gente não estimular essas estruturas, córtex pré-frontal, córtex motor, cerebelo, engrama, a gente não vai conseguir desenvolver o gesto motor de uma forma possível. O que a gente vê nas academias de uma forma geral? O que a gente vê na hora de outros profissionais ou outros profissionais prescrever um treinamento? A gente vê uma mimetização do movimento. A gente vê o profissional mostrando como se faz, mas ao mesmo tempo, dentro de um processo pedagógico de ensino-aprendizagem, ele não utiliza outros mecanismos, ou ela não utiliza outros mecanismos para que a gente consiga desenvolver mais essa consciência corporal, ou seja, outros estímulos externos. Não só o visual, o auditivo, o tátil, cuida, vai fazer uma elevação lateral, levanta mais um pouco o cotovelo, estende um pouco mais o cotovelo, encosta nas costas, aduz um pouco mais a escápula, estufa mais o peito, enfim. Existem várias outras formas de a gente gerar estímulos que vão facilitar que a gente consiga ter esse processo pedagógico de ensino-aprendizagem com maior eficiência. E em se falando nessas estruturas cerebrais, juntando com a nossa consciência corporal, juntando com essa automação motora,
que vai em cima de repetição, 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 para o corpo gravar o movimento, decorar o movimento, a gente tem que também mostrar para essa pessoa que ela precisa sentir o movimento. E aí começam a entrar as particularidades e as especificidades que vão nortear o RPE e a sensação subjetiva de esforço. A gente precisa sentir a carga. Só que para sentir a carga, a gente tem que sentir o movimento, porque o movimento vai estar correlacionado com aquela carga. Não tem como a gente dissociar corpo e mente numa sensação subjetiva de esforço. E aí, a gente precisa da literatura específica do treinamento de força para ter um norte para explicar também quanto mais ou menos a gente consegue dentro de cada escala subjetiva de esforço que a gente vai preconizar para traduzir o percentual adequado de treino. Por exemplo, um @7 seria semelhante a 70%, um @8 seria semelhante a 80%, um @9, 90%, um @5, fácil, 50%, ou grau 5 de dificuldade, grau 6 de dificuldade, grau 7. Mas se a gente levar isso para números percentis em decimais, a gente vai passar para os percentuais que a gente utiliza no treinamento de força básico. Aí vocês vão ver no Pierin, Platonov, Zatsiorski, Verkhoshansky, Matveyev, Start Strength, Barbell Medicine, Juggernaut, Mike Tuchir. Esses primeiros que eu falei das escolas mais tradicionais do leste europeu, de treinamento de força, e depois a gente começa a vir para as escolas mais contemporâneas que usam muito o RPE, o RPE que são as escolas inglesas, canadenses e até dos Estados Unidos, tá? Então aqui, ó, o que eu botei para vocês aqui? Eu botei a correlação dos percentuais de carga com RPE. Então, para a gente saber o que é um RPE correto, a gente tem que saber dentro da literatura o que um atleta ou algum aluno de vocês, né, consegue dentro desse percentual de carga ter a sensação do que ele poderia fazer. Fica mais fácil da gente explicar para ele, porque se a gente pegar Pessoal, eu tenho 20 anos de área, praticamente. Vou fazer 21 agora, em dezembro, tá? Quem trabalha em sala de musculação aqui como personal, como treinador, ou até como professor ou professora de sala, sabe que às vezes uma pessoa senta numa cadeira extensora e não sabe que tem que trabalhar lá. Tipo um exercício monoarticular. Por mais que esteja leve, ou até mal regulado o aparelho, tu vai sentir um pouco do quadríceps. Tem gente que pergunta, o que eu tenho que sentir aqui? Então, se a gente está falando de RPE dentro de movimentos básicos, multiarticulares, complexos, não é fácil a gente prescrever RPE e sensação subjetiva de esforço para qualquer um. Já partam do pressuposto que não é fácil prescrever isto para qualquer um ou para qualquer uma. Então, para a gente ter uma boa noção de RPE e sensação subjetiva de esforço, a gente tem que ter uma boa consciência corporal, a gente tem que trabalhar essas estruturas cerebrais em cima de automação motora, e a gente precisa de outras vivências motoras ao longo disso. As outras vivências motoras, elas não precisam ser de outros esportes só em específico. Dentro da musculação, a aplicabilidade de outros métodos, buscar os princípios do treinamento, variar exercícios e cuidado na variação também, sabe por quê? Às vezes a gente atrapalha essas estruturas cerebrais e essa automação motora, e essa consciência corporal com excesso de vivências motoras. Não, mas como assim excesso de vivência motora? Quanto mais melhor, depende. Quanto mais melhor para quem? Para quem quanto mais melhor? A primeira coisa que vocês devem perguntar quando vocês forem prescrever um treinamento para alguém é por quê, para quê e para quem? Direto. 3 perguntinhas básicas. Por quê, para quê e para quem? Então aí a gente já filtra muita gente. Tá? Um dos princípios do treinamento é a variabilidade. Variabilidade. Outro princípio importante é a continuidade. Continuidade. E esses 2 princípios podem estar correlacionados diretamente com platô de treino. Por que platô? Já vou explicar para vocês. Quando a gente varia demais, muito importante, viu? Não podemos esquecer. Tem um terceiro princípio aqui, ó, adaptabilidade. Desculpa, ele se fazia muito importante e acabei me esquecendo dele. Muito importante para essa explicação, tá? Esses 3 princípios do treinamento, tá? Adaptabilidade, variabilidade e continuidade, eles vão estar completamente ligados a um platô de treinamento.
que vai ter a ver lá na frente com RPE, consciência corporal, automação motora e estruturas cerebrais. Por quê? Quando a gente varia muito as sessões de treinamento, quando a gente varia demais, a gente não consegue adaptar o nosso corpo a determinadas linhas de movimento. Então, por exemplo, não adianta eu agachar 2 semanas e não agachar mais, só daqui a 3 meses de novo. E assim como não adianta eu agachar todos os dias e não cadenciar isso, não periodizar isso, e de certa forma eu vou entrar em platô nesse movimento. Eu vou ter um desenvolvimento nele, principalmente técnico, mas depois, em um determinado quadrante dele, eu começo a entrar em platô e posso até começar a diminuir o rendimento em cima desse movimento. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre variar exercícios para que a gente consiga ter mais vivência motora. Dentro dessas vivências motoras, a gente adquire mais consciência corporal, que estão ligadas às sinalizações e estímulos das estruturas cerebrais, córtex pré-frontal, cerebelo, córtex motor, engrama motor, e com isso a automação motora. A automação motora é quando a gente já está no ápice do movimento. A gente faz o movimento de forma perfeita, mesmo sem pensar ele 100%. Vocês vão para a barra e reproduzem o gesto da melhor forma possível. E é muito diferente a gente falar em reprodução e mimetizar. Mimetizar é tu olhar no espelho e falar assim, ó, faz assim uma elevação lateral, pronto, faz assim uma rosca direta. A pessoa vai estar flexionando e estendendo o cotovelo. Pode estar até certo, pode fazer uma abdução do ombro, pode até estar certo. Só que a gente não sabe se ela está sentindo aquele movimento. Se ela está buscando entender como aquele movimento pode gerar para ela determinados estímulos naqueles grupos musculares que a gente propôs para esse trabalho. E é muito diferente, né? Então, e a continuidade, né? Então, a gente precisa variar da forma correta, ter a continuidade da forma correta e buscar as adaptações adequadas dentro dessas estruturas para que a gente não entre em platô nesses movimentos e acabe debilitando também o gesto motor de uma forma geral, inclusive a própria consciência corporal, tá? Percentuais de carga, tá? Com relação aos percentuais de carga, eu tinha comentado com vocês, né, de alguns autores da escola russa e alguns autores mais dessas escolas contemporâneas. Eu botei para vocês aqui mais ou menos, ó, uma forma do que a gente encontra isso na literatura clássica. 60% de um RM, olha só, galera, ainda hoje, dia 29 de junho de 2022, hoje eu olhei um Instagram patrocinado e vi um colega da área treinador, não vou dizer nomes porque eu acho que não vem ao caso, falando que fez um aluno dele fazer 12 repetições com 80% de RM. 12 repetições com 80% de RM não existe, é impossível. Tá completamente... a carga está prescrita de forma completamente errada, não tem como, é impossível 12 repetições com 80%. Óbvio que não é mais 80%, está muito longe disso. Então tomem cuidado, e são pessoas com um número muito grande de seguidores, são pessoas que têm uma venda muito grande e tem muitos colegas da área que estão ali, que bacana, 12 repetições com 80%, é impossível. Se a gente tira 100% de um RM, 100% de uma ação voluntária máxima, não tem como fazer 12 repetições com 80%. Não tem como. Eu desafio qualquer um aí a olhar esse vídeo e me mostrar que faz 12 repetições. Primeiro eu vou fazer um teste de força nessa pessoa para ver o que é o 100%. Depois a gente vai escalonar isso, ainda escalando mais para baixo a carga e quero ver fazer 12 repetições com 80%. É impossível. Eu fiz 12 num agachamento estimado de 300 quilos, eu fiz 12 com 70%, quase morri fazendo, era 2 de 12, quase morri para fazer. Fiquei 20 minutos caído no chão, parecia que tinha um AVC, parecia que eu não sentia nem mais a rosca. Aí vem um me dizer que com 80% faz 12. Não, por favor, né? E modéstia à parte, para o esporte, sou muito bem treinado. Vamos lá. Então, base. Isso aqui não é 100% específico, porque a gente pode ter pequenas alterações conforme a evolução do treinamento ou conforme a involução do treinamento, dependendo do indivíduo, tá? Mas é só uma base. 60%, média de 15 repetições. Eu botei de 10 em 10, mas com frações de 5. Então, 60, 70, 80 e 90. Frações de 5, 65%, 75%, 85%. Então, 60%, 15 repetições, mais ou menos. 65% de 12 a 15. 70% de 10 a 12. 75%, 8 a 10. 80% até 6 reps. 85%, média de 4 reps, já vi fazendo em 5.
90%, média de 3, já vi fazendo em 4, mas aí já não é mais 90%, é em torno de 88, 89, tá? E esses percentuais eles são muito sensíveis. Então, quando a gente sabe isso aqui, ó, o que a gente faz? A gente consegue mais ou menos traduzir para o RPE. 60% seria um @6, numa sensação subjetiva de esforço. Não é 100% exato, porque aqui eu estou tentando inserir uma ciência exata, que são os percentuais de carga, os números, numa ciência inexata, que é a sensação subjetiva de esforço, porque isso aí é sentimento. Sentimento não tem como a gente escalonar especificamente. Se tu olhar para mim e falar assim, Dudu, o que tu acha que tu fez de força naquele terra? Bah, cara, foi pesado. @9, mas aí tu olha o vídeo, eu decolei fazendo o movimento. Então é muito sensível, a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Simplesmente não dá para botar um RPE para qualquer um. Tá? A gente tem que entender que para ter essa sensação subjetiva de esforço e esse RPE bem certinho, a gente precisa saber os percentuais de carga adequado e ao mesmo tempo a gente precisa ensinar essa pessoa o quanto que seria dentro de @5, @6, @7, @8, o que seria mais ou menos o número de repetições que deveria fazer. Porque a gente consegue facilitar o trabalho do entendimento do gesto do próprio corpo, do esforço que está sendo feito pelo próprio corpo naquele movimento, seja ele principal ou acessório. Tá? Então aqui, ó, então 60% @6, 65 6,5, 70% @7, 75 7,5, 80% @8 e assim sucessivamente. Então a gente pode pegar essas escalas decimais e aproximar do que a gente tem dentro da sensação subjetiva de esforço, tá, pessoal? E fica muito mais fácil a gente ter esse entendimento, né? E a gente precisa saber porque esse contexto de carga ele faz conjunto direto com a última variável que eu queria botar para vocês, que seria as séries e repetições dentro de controle de carga. Então as séries e as repetições dentro de controle de carga, inclusive para controle de fadiga, que tinha sido o vídeo anterior, elas se fazem importante, porque esse @6, se for, por exemplo, um treino de volume, vamos lá. Você lembra que a gente tinha conversado a respeito da parte de periodização no vídeo 1, tá? A gente tem um período preparatório, dividido em geral e específico. A gente tem o período competitivo, dividido em pré-competitivo e competitivo, e o período transitório, que é o deload, tá? No período preparatório, dividido em geral e específico, digamos que a gente quer usar @6 em acessórios. Vai botar um agacho búlgaro, leg press, cadeira extensora, tá? Um @6. 4 séries dentro de um @6, numa parte geral do treinamento, onde a gente vai botar um leg press, são 4 séries de mais ou menos 15 ou até mais repetições. Então, a gente tem que cuidar a tonelagem semanal e o controle de carga total, porque um @6 transferido para 15 repetições, 4 séries, são 60 repetições para um exercício. Então, no período geral ou no período específico, cuidem esses arrobas e como é que vocês vão trabalhar essa sensação subjetiva de esforço, porque ela vai estar linkada diretamente com os percentuais de carga. Então não adianta a gente querer botar uma sensação subjetiva de esforço e esquecer o controle de carga, séries e repetições do composto do micro, do meso, do macrociclo geral. Para não entrar em platô, está evoluindo, entrou em platô, começou a cair. Porque não se tem um controle de carga, não se sabe entender, através de consciência corporal, estrutura cerebral, automação motora, o que o RPE pode significar. Tá, pessoal? Então, espero poder ter ajudado vocês aí com mais um vídeo. Né? Cuidado quando vocês forem trabalhar com RPE e sensação subjetiva de esforço. Né? Então, cuidem bem isso e na hora que vocês forem aplicar, tentem deixar tudo certinho, bonitinho, para que o aluno, o atleta, o cliente de vocês possa fazer o maior proveito possível desse tipo de método aplicado ao treinamento. Um abraço.